Vamos lá, pessoal, para nossa aula 1 aqui, ainda nesse nosso módulo introdutório, o que efetivamente ocorre quando você vê o seu nome na lista de aprovados na prova subjetiva, né, geralmente a segunda fase, ou eventualmente na lista de convocação para a prova oral. Duas perguntas que são bastante clássicas, então, compartilhando com vocês aqui. Passei. E agora? O que se avalia numa prova oral? Passei e agora? E uma catarse de emoções já acaba disparando um sistema emocional ou um dos mapas emocionais que nós temos dentro do nosso sistema nervoso, a partir do qual surgem uma série de questionamentos. Questionamentos em relação à minha capacidade que eu digo enquanto um estudante, enquanto um candidato, capacidade cognitiva que me trouxe até aqui e que agora precisa me empurrar à aprovação da fase oral. Questionamentos em relação a uma eventual sorte que eu dei até chegar nessa fase. Questionamentos sobre: será que eu realmente vou conseguir desenvolver ou vou conseguir desempenhar nessa prova oral a fim de lograr êxito no meu concurso público? É, é ou não é isso que acontece? E isso, pessoal, ocorre com 90% ou com a parcela majoritária dos candidatos e dos estudantes que se submetem a exames, a concursos públicos, que tenham essa fase tão temida, né, que é o exame oral, que é essa terceira fase do concurso. Então, para te dizer que esse sentimento, ou que essa cadeia de reações emocionais que provavelmente você sentiu ao ver o seu nome na lista, não é uma prerrogativa exclusivamente sua. Ela acontece com a maioria de nós. E eu posso dizer a vocês que eu mesmo sofri e por vezes ainda sofro com essas reações, esses sintomas, que vez ou outra eles aparecem para nos colocar em xeque, para desafiar a nossa capacidade de confiar no nosso próprio potencial. Isso é inato à natureza humana. Isso está relacionado com um sistema nervoso que está com o homem, ou está dentro do homem desde o tempo primitivo, ou desde as civilizações antigas. Ele faz parte de um sistema de sobrevivência, que eu vou estar tratando com um pouco mais de profundidade daqui a pouco. Mas esse nosso primeiro aspecto, então, é o passei agora, o que se avalia na prova oral. Passei agora e agora que nós estamos na prova oral. E agora que você está na prova oral, ou se não está, daqui a pouco vai estar. E isso é um motivo de contemplação de trajetórias, ou de olhar para trás e entender a caminhada de construção que você fez até ali. Mas que, por vezes, talvez, a metodologia utilizada de estudo até agora, que logrou isso na fase 1, que logrou isso na fase 2, talvez ela tenha que ser aperfeiçoada. Porque nada se abandona. Nós não podemos entrar nessa de método certo, método errado, mas de método mais eficiente para isso, não tão eficiente para aquele momento. E, pessoalmente, pessoal, nesses 4 anos, quase 4 anos à frente da BV, eu cheguei a essa conclusão. Não existe isso de método certo ou método errado, mas existe talvez um nível de eficácia maior a partir de uma metodologia específica para uma fase, como é aquela que nós utilizamos na primeira fase em relação à resolução de questões, a usar estratégias para responder questões objetivas. E funciona. E nos trouxe até aqui de repente. Mas a grande questão é, bom, e agora? Para a fase oral, esse método, ou só esse método, só essa lógica pedagógica, ela responde às minhas perguntas? Ela me dá instrumentos a fim de que eu consiga otimizar o meu desempenho na prova oral? E me parece que não. Me parece que não. Me parece que não, pela experiência de 4 anos, por tudo aquilo que a gente utilizou e, sobretudo, pelo resultado das provas. Ou, a partir de uma análise de o que são esses candidatos que ficam em topo de lista de prova oral, o que é que eles têm de diferente. E aí nós vamos chegar a algumas conclusões, talvez a respeito do nível de densidade ou de compreensão
que essas pessoas têm a respeito do conhecimento e a forma como elas transmitem. E aí batendo nos atributos da oratória, com segurança, com controle emocional, com retórica, com estrutura, mais do que respondendo e convencendo, mas encantando pela fala, pelo ritmo, cadência, linguagem não verbal. Tudo isso dentro de um plexo de atributos, não só de oratória, mas de um perfil de candidato a notário registrador, a magistrado, promotor de justiça, defensor público, que espelha ou reflete um perfil esperado pelo examinador. Tudo isso está envolvido na ótica de uma prova oral. E é isso que eu quero trabalhar com vocês nessa caminhada. Vai ser preciso nós enfrentarmos alguns conceitos da neurociência, alguns conceitos da programação neurolinguística, alguns conceitos da psicologia, e compreender a importância deles dentro do nosso processo de construção. Porque é a partir daí que nós vamos forjar, na verdade, nós vamos lapidar essa melhor versão de orador que eu sei que está aí. Todos nós temos. A oratória, ou essa retórica jurídica, isso não é um dom, é uma habilidade que se constrói, mas que se constrói a partir das premissas corretas, que se constrói a partir de compreender fundamentos básicos, não só do direito, mas da comunicação, da linguagem, da língua portuguesa. Mas nós vamos chegar lá. Eu estou te convidando a quebrar alguns paradigmas já agora no início, porque vai ficar mais fácil caminhar dessa forma. Eu não quero vir aqui tomar o teu tempo. Eu quero ser aqui um mecanismo que vai otimizar a tua compreensão. Nós vamos atalhar algumas coisas. Ao final de cada módulo, eu trago as referências bibliográficas da neurociência, da programação neurolinguística, da comunicação, da teoria da argumentação, para que você fique seguro e segura de que nós estamos pautados em fundamentos legítimos. Mas eu preciso que você confie para que dê certo. Tudo bem? Bom, voltando aqui então. Passei agora, e agora tudo bem? Sérgio Bravo, vamos embora? Vamos embora, eu vou com vocês. Vamos trilhar. O que se avalia numa prova oral? E essa também é uma pergunta bastante clássica. Afinal, o que se avalia em uma prova oral? Numa resposta singela, pessoal, olha, é o exame oral, é a terceira fase, o exame oral de um concurso público, dependendo da área, cartório, magistratura, Ministério Público, eu vou avaliar esse candidato a respeito do seu conhecimento jurídico dentro daquela vertente de uma determinada carreira pública. Correto? Sim, em linhas gerais seria isso. Mas é só isso, César? Aí que está o ponto. Não é só isso. Primeiro porque esse exame do conteúdo jurídico, ele não se basta tal como nós fazemos nas fases anteriores. Não se basta em que sentido? Não é objetivo. Ou seja, na primeira fase você faz 100 questões, sai um gabarito oficial, você planifica e vê se foi aprovado ou não. Na segunda fase, invariavelmente, é a mesma coisa. Você se submete a uma segunda fase de questões dissertativas, uma dissertação, uma peça, e após o espelho de gabarito, que é nada mais é do que a expectativa de quem está te examinando, se verifica se aquilo que você planificou no papel corresponde ao espelho de gabarito que o examinador expectava. E daí se vê aprovação ou não. Na prova oral, a coisa não é bem assim. Por mais que as perguntas sejam objetivas, mas aí fica fácil, porque se me perguntou o que é prescrição e eu não dei o conceito de prescrição, eu errei. Ok, mas não necessariamente você vai ser zerado por ter, por exemplo, se equivocado numa questão. Alguns editais trazem expressamente, no que eles denominam sendo critérios de avaliação na prova oral, a exemplo do edital do Paraná da prova oral de 2021, eles expressamente conseguiram que o exame oral serão avaliados o conteúdo jurídico do candidato com base no conteúdo programático anexado ao edital, a capacidade argumentativa, o raciocínio jurídico, bem como o uso do vernáculo e o adequado uso da língua. Bom, se o teu edital ele te fornece, por exemplo, expressamente essas diretrizes, isso já tem que fazer você chegar a uma conclusão bastante lógica. Conteúdo jurídico não é o objeto exclusivo de avaliação em uma prova oral.
Ah, César, mas no meu edital não diz isso, esses critérios e tal. O que se torna ainda um pouco pior, porque essa avaliação, ela cai num grau de subjetividade, é um exame jurídico, mas não tem espelho. Não tem critério de avaliação. Percebe? Ele vai te fazer perguntas, e segundo um critério, uma subjetividade do examinador, é óbvio, de atingimento mínimo de conteúdo, e isso naturalmente vai estar presente em quase todo o exame oral, mas, sobretudo, os outros atributos. Significa dizer, pessoal, que a tua nota na prova oral, ela é o resultado de uma série de elementos, ou da somatória, ou da subtração de pontuações ou despontuações em vários critérios, em vários elementos, mas que estão invariavelmente no juízo subjetivo do seu examinador. Daí porque a PNL se torna importante. Entender um pouquinho de leituras comportamentais, entender as técnicas e os modelos, os padrões de resposta, para no momento em que você estiver fazendo a prova, você compreender que com esse examinador você vai usar o método indutivo. Porque a expectativa dele é que você responda mais objetivamente as questões. Mas que com esse examinador, você pode transitar um pouco mais no argumento e a dedução vai fazer muito mais sentido, sobretudo para o tipo de pergunta que ele projetou para você. E aí você muda a chave e vai trabalhar uma resposta um pouco mais articulada. Isso tudo está dentro daquela atmosfera de prova, mas que demanda uma consciência de fala, de raciocínio jurídico, de conteúdo e, sobretudo, de leitura do que o outro espera. A gente ainda vai falar sobre isso, mas eu estou bastante convicto que a prova oral ela é, de certa forma, uma busca permanente de espelhos. De espelhos que nós nunca vamos saber qual é. Espelhos esses que nós nunca teremos a possibilidade de fazer a conferência entre o que dissermos e o que se esperava naquela pergunta, porque isso em prova oral não existe. Então, essa tentativa de antecipar aquilo que possivelmente é um espelho de expectativa de conteúdo, postura, comportamento, mas, sobretudo, de perfil de candidato, é uma busca que demanda nós quebrarmos alguns paradigmas em relação aos concursos públicos, aos exames orais de concursos públicos na área do direito. Em outras palavras, não é só direito, querido. O que está em jogo aqui não é só o direito. A gente vai ter que lidar com algumas dinâmicas e algumas situações relacionadas à psicologia, por exemplo. Ao candidato entender que não é o que ele quer, que a prova oral ela não vai ser um evento para o estrelismo dele, que muitas vezes ele vai ter que diminuir um pouco, ele vai ter que ser um camaleão e se adaptar àquela atmosfera para poder sobreviver, para poder contemplar as expectativas. E isso vai somando-se aos outros atributos, ao conteúdo juridicamente adequado que ele ofereceu. E ao final daquela arguição, ele gera uma sensação subjetiva no examinador dele, do tipo, que excelente candidato. Mas é um excelente candidato não só pelo conteúdo, deu respostas adequadas, às vezes errou uma questão ou outra, mas é justamente por conta dos outros atributos, o que se avalia numa prova oral, é que não raro esse candidato que escorregou um pouquinho ali, ou um pouquinho acolá, ou deu uma resposta incompleta, é pontuado no máximo. Apenas pela subjetividade do examinador. Por quê? Porque ele encantou, de repente, conseguiu conquistar a confiança do examinador, confiança, pontes de rapport, e todos esses elementos estarão lá no módulo de programação neurolinguística e de outras ferramentas, de outras áreas das ciências, que eu vou estar pontualmente tratando e trazendo para vocês, nessa busca de extrair a melhor versão do orador, que eu tenho certeza que está aí dentro. Pessoal, então, retomando, e aqui eu avancei para certos flancos, mas o passeio agora e o que se avalia, eles ficam um pouco nessa seara de relativismo, de certa forma, mas que é imperioso que nós compreendamos já de início. Porque essa tua revisão e essa tua busca por estruturas, os gatilhos daqui a pouco, serão importantes para você construir respostas contundentes. Mas que você entenda já desde o início, desde agora, que tem todo um quadro aqui presente. Para além do excelência, tanto prescrição quanto decadência são ferramentas ligadas à estabilização dos efeitos jurídicos decorrentes
dos atos jurídicos em sentido amplo. Daí porque o Código Civil disciplina a prescrição e a conceitua, ou se extrai o conceito, de que prescrição é a perda da pretensão de se buscar a reparação por um direito subjetivo violado em função do decurso do tempo. De tal forma que perder a pretensão diferencia-se de decadência, à medida em que esta promoverá a extinção do próprio direito potestativo. É a gente tentar falar isso num nível de diálogo, naturalizar essa fala, para que, para além da resposta correta, nós façamos o processo de comunicação ocorrer, fortaleçamos as pontes entre o emissor e o interlocutor, a fim de que essa confiança comece a gerar subjetividades positivas ao nosso favor. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa outra aula introdutória, né, de certa forma. Tratei aqui de alguns aspectos relacionados já tanto à PNL quanto ao rapport, mas teremos mais à frente essas aulas com mais densidade teórica e prática, por que não dizer. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.